Ciao amici, tô de volta! Nosso terceiro vídeo da minissérie sobre Aire. Como vocês bem sabem, o primeiro vídeo foi dedicado a explicar o que é Aire e a sua importância. O segundo deles eu ensinei vocês a como se cadastrarem aqui no site Fast Eat, exatamente aquele que vocês estão observando aí na sua tela. Então vocês já fizeram a sua inscrição, já fizeram o seu pré-cadastro, digamos assim, o seu cadastro básico para poder acessar o site e usar os serviços de que ele dispõe. Este terceiro vídeo é dedicado a nós fazermos efetivamente o preenchimento do requerimento de inscrição no AIRE. Richiesta all'iscrizione all'AIRE. Ok? Muito bem. Então, nós vamos fazer o login no sistema agora, colocando o nosso e-mail e senha que foram previamente cadastrados conforme o nosso vídeo número 2. E você vai acompanhar comigo aqui todos os passos para fazer o preenchimento deste requerimento de inscrição na Anágrafe dos Italianos Residentes no Exterior. Nós vamos nesse vídeo até o ponto em que o sistema, depois de ter sido alimentado por todos os dados que você vai fornecer ao longo deste vídeo aqui comigo, o sistema vai te permitir, através de um botão, fazer o download de um arquivo pequeno, que é, propriamente dito, o seu requerimento de inscrição no AIRE vertido no papel para você poder imprimir esse requerimento, assinar, depois escanear e junto com outros documentos que vão em outros arquivos, você vai pegar o requerimento assinado em mais outros 2 arquivos e vai fazer o upload no site Fast Eat para terminar o procedimento. Vamos fazer o login com o nosso username e a nossa senha. Fizemos, estamos no sistema, bem tranquilo, vai aparecer um benvenuto ou benvenuta e o seu nome aqui como cidadão italiano. Vem uma série de explicações que não vem aqui ao caso, porque eu já estou sintetizando todas elas naquilo que eu estou ensinando para vocês. Vocês têm simplesmente que, para fazer o seu requerimento, primeiro item, clicar neste item aqui, Anagrafe Consolare e Aire, ok? Então vamos clicar nele. O sistema vai automaticamente repetir a página central aqui e apresentar essas 3 opções. Vamos rolar essas 3 opções e você vai ver que a que você tem que escolher é essa aqui, richiedere l'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero. É aqui que você vai requerer a inscrição na anágrafe dos italianos residentes no exterior. Então, vai ter logo aqui embaixo um link para você clicar. E o link é exatamente esse aqui, vai al servizio. Então você vai clicar nele. Vai cair nessa página aqui, richiede l'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero. Existe uma série de orientações sobre a questão do preenchimento aqui, várias questões legais. Se você tiver curiosidade, você pode colocar a versão em português, ler essas orientações, ou mesmo até fazer a tradução automática através do Google desse pedaço. Eu vou pular essa parte e eu já vou direto ao que interessa, porque eu sei o que está escrito aqui, já não preciso nem explicar para vocês, porque eu já vou orientar vocês a fazer o preenchimento com o que deve ser preenchido. Então podemos seguir. Ao final daquilo que está escrito, você vai verificar aqui dessas orientações, você vai virar e vai clicar aqui em richiedere il servizio, requerer o serviço. Muito bem. Nova tela atualizada e vai estar escrito aqui para você. Richiesta iscrizione AIRE. Richiesta de inscrição, requerimento de inscrição no AIRE. Com uma observação que, atenção, o seu usuário no Fast Eat está associado à sede do Consulado Geral da Itália em São Paulo. Nesse caso, da pessoa que eu estava fazendo a inscrição, era São Paulo. No seu caso, pode ser São Paulo ou qualquer outro dos consulados aqui do Brasil, ok? Esse dado aqui provavelmente no seu caso estará certo, porque quando você fez o seu registro, né? Você fez o seu cadastro para usar o site, você indicou o seu endereço correto e ao indicar ele já atribuiu o consulado de responsabilidade do seu endereço, conforme a sua residência. Próximo item.
Nós vamos passar para uma verificação dos dados que já preenchemos quando fizemos o cadastro para o site. Ok? Você vai checar se esses dados estão ok. Estando ok, nós vamos para o item 2 aqui, que é o preenchimento dos dados a seu respeito que faltam. Você checou os seus dados básicos, está lá repetindo logo embaixo, ó, além do seu local de residência, o país que você nasceu, a sua cidadania, que é italiano, seu número de telefone, você terá ali Consulado Geral de Itália de São Paulo como seu consulado de competência. Aperta continuar, porque o próximo item será inserir os dados, inserir os dados que faltam, tá? Os dados estão além daquele cadastro que você fez em conformidade com o nosso vídeo de número 2. Primeiro dado a preencher, seu estado civil. As alternativas que você tem são celibe e nubile, solteiro homem, solteira mulher. Coniugato ou coniugata, pessoa casada. Nessa circunstância, pensando na lei italiana, não na brasileira, casado para os italianos só pode ser casamento heteroafetivo, homem com mulher. Então, se você é casado por vínculo formal com seu marido ou sua esposa, é aqui que você preenche. Se você for uma pessoa casada, segundo a lei brasileira, numa união, né, num casamento homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher, nesse caso nós vamos ter que escolher outro item, que é outro aqui embaixo. Lá na Itália não existe casamento entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Lá se fala em união civil e nós vamos ter o item próprio para isso. Logo depois nós temos aqui divorciado, divorciada. Também é um status que só pode existir entre homem e mulher, ok? De um casamento heteroafetivo homem e mulher. Idem o estado de vedovo e vedova, tá? Que é viúvo ou viúva. Só existe viúvo e viúva no caso de pessoas casadas e para os italianos é o casamento homem e mulher. Status de separado e separada. Já existiu um dia aqui no Brasil a separação judicial, não existe mais, agora as pessoas já se divorciam direto. Mas existem pessoas mais velhas que são cidadãos que podem se encontrar nesse estado. Aqui também aplicado apenas a uniões heteroafetivas de homem com mulher, pelo vínculo formal casamento. Agora a gente chega num item específico. O item específico, unito ou unita civilmente. É nesse item aqui que você que tem uma união homoafetiva, tem um casamento homoafetivo brasileiro. Para a lei italiana, ele é considerado uma união estável homoafetiva. É esse item que você tem que preencher, ok? Da mesma forma, se você estiver numa união homoafetiva, uma mera união estável homoafetiva reconhecida por contrato, você vai colocar essa situação aqui, ok? Ou seja, para casais homoafetivos, seja unidos pelos vínculos do matrimônio brasileiro, seja unidos por um contrato de união estável, este é o item a ser escolhido. Perfeito? Então, se você é separado de fato do seu companheiro ou da sua companheira em união homoafetiva ou do seu cônjuge em união homoafetiva, neste caso, essa separação de fato é este item que você tem que escolher. Então, casais do mesmo sexo, seja por vínculo de matrimônio, seja por vínculo de casamento formal de união afetiva, que se separaram de fato sem a dissolução oficial da sua união conjugal ou companheiril, vão escolher esse aqui. Na sequência, a mesma coisa que ainda estamos falando de união civil. Nesse caso, é quando você formalmente, você que é casado em união estável, em união homoafetiva, você fez o seu divórcio, é esse item, livre pela dissolução da união civil. A mesma coisa se você é de um casal homoafetivo e você fez a dissolução formal da sua união estável homoafetiva, é esse item. Para finalizar, o último item é livre por morte na união civil. Ou seja, se você era casado em casamento homoafetivo, segundo a lei brasileira, ou unido estavelmente por união estável homoafetiva no Brasil, e o seu companheiro ou seu cônjuge morreu, é aqui que você tem que escolher. Acho que ficou bem claro, né? Vamos prosseguir. Os próximos dados que você vai preencher: o país em que você se casou,
ou você contraiu a união estável, dentro das mesmas condições que eu já disse. Casam-se no Brasil e para fins italianos só homens com mulheres, certo? Se você tem uma união homoafetiva e se casou ou fez união estável, entra aqui para preencher os dados do país em que isso aconteceu e da cidade em que isso aconteceu. Se você, homem em união afetiva, união estável com uma união informal com uma mulher, ou mulher com um homem, ou seja, uma união estável informal heterossexual, nesse caso não há que se preencher aqui. Você não tem estado civil, você tem união de fato. Lá na frente, no próximo item a ser preenchido, você vai colocar o nome do seu companheiro ou de companheira de fato, que não, nesse caso não se reconhece a união estável entre homem e mulher na Itália, só existe casamento, ok? É uma mera união de fato. E vai ter lá um campo em que você vai poder preencher com os dados do seu companheiro ou companheira em união de fato, se você é de uma união heteroafetiva informal, tá? Aqui só vamos preencher país e lugar de casamento entre homem e mulher ou casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo que para a Itália se qualificam como união civil. Então, provavelmente, vocês se casaram ou se uniram aqui no Brasil. Logo na sequência, vocês vão preencher a cidade em que isso aconteceu, seja o casamento, seja a união estável. É só digitar sem acentos e sem ser cedilha. Vai aparecer uma lista aqui que vai te permitir escolher a cidade apropriada. Você clica, ele vai travar aqui. Na sequência, o campo vai abrir para você preencher usando um calendário que vai aparecer aqui com o dia, o mês e o ano do seu casamento, da sua união homoafetiva. O próximo item a ser preenchido é o seu comune di iscrizione elettorale. Qual é o seu comune di iscrizione elettorale? Situação 1. Se você reconheceu a sua cidadania na Itália residindo lá, é o comune em que você reconheceu a sua cidadania antes de voltar para o Brasil. Se você fez a sua cidadania, reconheceu a sua cidadania aqui no consulado ou judicialmente na Itália, o seu comune eleitorale é o comune onde estão a sua certidão de nascimento e casamento italianas. Ok, você já preencheu com a data do seu casamento do união estável, comune de inscrição eleitoral é o seu comune de referência na Itália, onde estão os seus documentos, portanto, já conversamos sobre isso, onde estão o seu nascimento e seu casamento, transcritos. Você tem que acrescentar o nome do seu pai e o nome e sobrenome da sua mãe, mas é muito importante que se sua mãe foi casada com o seu pai, aqui conste o nome dela de solteira. Essa aqui é uma observação falando o que se entende para uma pessoa que está em união civil, ou seja, as pessoas do mesmo sexo. É só união civil, portanto, lá, que seria o equivalente à nossa união, só vale entre pessoas do mesmo sexo, como eu já disse. O próximo item são os recapti, os seus dados de residência que você preencheu em parte em conformidade com o vídeo 2, quando você fez o pré-cadastro para poder acessar esse site aqui, né, para poder trabalhar e chegar nesse requerimento, e você vai ter que acrescentar mais dados. São os seguintes os dados que você tem que preencher. Cidade de residência éster, ou seja, a sua cidade de residência no exterior, o seu endereço. Você vai preencher aqui direitinho o nome da sua cidade, o sistema vai reconhecer o nome da sua cidade, desde que você digite sem acentos e sem cedilha. Ele vai dar uma listinha, você escolhe e automaticamente ele trava a caselinha, né, o espaço com o nome da sua cidade. O seu endereço de residência, você escreve como em português, normalmente, rua fulano de tal, espaço, nada de vírgulas, rua fulano de tal, espaço, número, tal, espaço, apartamento tal, espaço, bloco tal, espaço, nome do bairro. CAP de residência é o seu CEP, coloque o seu CEP como a gente conhece aqui no Brasil, ok? E-mail principal, pode até observar que está cinzentado aqui, é o e-mail que você já tem cadastrado como seu usuário aqui. E-mail secundário, eu recomendo que você utilize. Se você casado for, utilize o e-mail secundário para fim de comunicação com você, caso eles não consigam conversar contigo, o e-mail do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira. Se não tiver, de um dos seus irmãos é melhor do que dos seus pais. Em último caso, dos seus pais, se você morar com eles. Porque eles já são mais idosos e esse segundo contato pode se perder com o tempo.
Por fim, número de telefone secundário, as mesmas recomendações que eu já passei. Logo depois de você inserir o seu telefone secundário, você vai colocar o seu título de estudo, ou seja, o seu grau de instrução, tá? Título de estudo é isso aí, seu grau de instrução. O sistema vai dar a você os seguintes itens: nenhum título, se você não completou nem a escola elementar. O que é a escola elementar aqui? Se você não complementou até o final do ensino fundamental 1. Se você completou o quinto ano, estudou até o final do quinto ano do ensino fundamental 1, a tua escolha é por licença elementare. Se você seguiu os estudos e complementou o fundamental 2, até o atual nono ano, você completou o nono ano do ensino fundamental 2, você tem que escolher esse aqui, ó, licença média. Por fim, diploma quer dizer que você completou o ensino médio. E aqui, por último, a gente tem laurea, que é se você tem nível universitário. Você vai escolher um deles. Logo depois, nós vamos escolher a sua profissão. Tem algumas opções. Você tem várias opções aqui. Vou falar rapidamente, você veja qual se aplica a você. Se nenhuma delas se aplicar a você, você pode escolher o altar professione, ok? Então você tem aqui agricultor ou pescador, trabalhadores da saúde, inclusive médicos e enfermeiros, funcionário do setor albergueiro é hoteleiro, ou você trabalha em restaurante. Outra profissão, como eu já disse, é para aquilo que se você não entra em nenhuma dessas outras categorias. Artesão, comerciante, artista em geral, literato, ou seja, escritor de livros, jornalista, casalinga, dona de casa, dirigente de empresa, desoccupato é desempregado atualmente, funcionário público, impiegato já é a pessoa que trabalha como empregado na iniciativa privada. Profissional liberal aqui, operário sem qualificação, operário especializado, aposentado é o pensionato, pessoas que trabalham em ambiente escolar, sejam os professores ou não professores, mas que trabalham em escola pública ou privada aqui. Pré-escolar é a pessoa que é empregada e não passou os estudos do ensino elementar, ou seja, não chegou ao quinto ano do fundamental ou antiga quarta série. Professor universitário, representante ou agente, representante comercial, agente, por exemplo, a gente fala em italiano, agente imobiliário, que é o corretor autônomo, corretor de imóveis autônomo. E ainda veio pelo menos mais 2 itens aqui a escolher, vamos ver se a tela mostra. Isso. Você também tem o caso de religiosos, padres, bispos, como fala? Pastores protestantes e, por fim, estudante. Escolha aquele que se aplica a você e vamos seguir. Item muito importante agora, o comune da sua última residência. Se você fez a sua cidadania italiana residindo na Itália, você vai colocar o comune onde foi reconhecida, o nome do comune onde foi reconhecida a sua cidadania. Do contrário, se você foi reconhecido no consulado ou por processo judicial, você vai indicar o comune onde estão a sua certidão de nascimento e casamento italianas transcritas. Logo na sequência, vem 4 campos aqui para você preencher as suas cidadanias estrangeiras. Eu recomendo que não se coloque nenhuma, nem a brasileira, ok? A preocupação do sistema aqui é apurar se você obteve alguma cidadania não por sangue, como é a italiana, ou mesmo por nascimento, que é a brasileira, né? Em razão do local que você nasceu. Então pode deixar esses 4 campos de cidadania estrangeira em aberto. Da mesma forma, logo depois daqueles 4 itens para preencher cidadania estrangeira, vem aqui uma série de 4 campos, esses campos que eu estou apontando aqui na tela, para você indicar os dados da sua emigração da Itália aqui para o Brasil. Se você fez o processo de reconhecimento administrativo lá na Itália, aí você teria que preencher, né, o ano em que você saiu da Itália, terminou seu processo de cidadania, o ano que você emigrou aqui para o Brasil, depois a data que você chegou nesse consulado, em que você está pedindo sua inscrição AIRE, o país de onde você veio, por exemplo, da Itália, que é o caso, né, que você teve reconhecido lá, e depois a cidade, o comune, onde você reconheceu a cidadania italiana, que é o seu local de proveniência. Se você não reconheceu a cidadania italiana na Itália, você reconheceu no consulado ou via judicial,
É na Itália, mas é judicial. Esses campos não devem ser preenchidos. Resolvido esse problema, passando agora um pouquinho para baixo, nós temos o item ali, familiares. E aqui é uma síntese dessa situação familiar. Então aqui nós vamos colocar, primeiro, se nós formos casados ou em união estável, nós vamos colocar a nossa situação aqui, nesse item. Então aqui nós vamos colocar que nós temos cônjuge, se nós formos casados no Brasil, homem com mulher, união heteroafetiva. Perfeito? Ou nós vamos colocar que nós somos parte em uma unione civile. Qual é a situação que cabe à unione civile? Casais homoafetivos casados civilmente no Brasil ou casais homoafetivos em união estável reconhecida, né, escrita por um contrato de união estável, por uma escritura de união estável. Então, unione civile é só união entre pessoas do mesmo sexo. Agora, no caso de você que está numa união heteroafetiva, homem com mulher, o que acontece? E vocês, mesmo que vocês tenham uma escritura de união estável, essa escritura não vale na Itália. Na Itália, entre homem e mulher só existe o casamento. Então, você está numa situação, por mais que você tenha uma união estável reconhecida pela lei brasileira, por um contrato, reconhece que você está em uma união de fato, você é um convivente de fato que mora com outra pessoa. Então, você vai escolher entre as opções que estão aqui, essa do convivente de fato que vive nella stessa abitazione. Ok? Na sequência, você deve indicar os seus filhos que moram na mesma residência que você. Você vai colocar aqui o número deles, vai abrir o campo, vai aparecer de 0 a números. Então, os filhos menores que moram com você, você coloca o número deles aqui. Os filhos menores seus, que não moram com você, que moram com o ex-cônjuge ou companheiro seu, você vai colocar aqui o número deles e vai clicar continuar. Você vai cair nesta tela aqui, que agora é para incluir os dados relativos aos familiares que moram na sua mesma residência, com você. Aqui está esclarecendo o que é um convivente de fato. Nesse caso, é a união entre homem e mulher, por união estável aqui no Brasil, seja por contrato ou sem contrato, é considerado união de fato. Aqui está explicando essa situação. Você vai rolar para baixo, e aí vem agora, você vai ter que colocar os dados do seu cônjuge, companheiro ou companheira, e, no caso de união homoafetiva, é entendido como união civil, e no caso de casais heteroafetivos, seja em união estável, formalizada ou não no Brasil, união de fato. Sempre lembrando que se o nome for composto, é para colocar todos os elementos do nome composto aqui. Então, por exemplo, Antônio Carlos, Luiz Felipe, Ana Clara, Maria Clara, e assim, Maria Fernanda, e aqui vem os sobrenomes do seu cônjuge, companheiro, companheira ou convivente de fato. No caso de pessoas casadas, aqui você pode colocar o nome direitinho de casada da sua esposa ou do seu marido, ok? Já o nome com alteração, aqui pode. O sexo do seu cônjuge pode ser fêmea ou másculo, bem parecido com o português, né? Fêmea é fêmea e másculo macho, ou seja, masculino e feminino. Depois você vai preencher com a data de nascimento do seu cônjuge, companheiro ou pessoa unida de fato. Logo aqui você vai colocar o país de nascimento do seu cônjuge, companheiro, companheira ou pessoa unida de fato. Geralmente é Brasil. Vai preencher com o nome da cidade de nascimento do seu cônjuge, companheiro ou companheira. Depois você vai colocar o estado civil dessa pessoa. O estado civil dela reflete o seu estado civil, é idêntico. Depois, a questão da cidadania dessa pessoa. Geralmente você vai colocar Brasile, está ali, cittadinanza Brasile. Se o seu cônjuge, o seu companheiro ou sua companheira já tem a cidadania italiana reconhecida por conta de ser descendente, você já pode colocar a cidadania dela como Itália ali, italiana, você vai preencher como Itália
o campo se auto-preenche. É só colocar aí, vai aparecer o nome do país, lá você põe Itália. Só se essa pessoa for reconhecida cidadã italiana. Isso não se aplica a alguém que é um cônjuge teu, um companheiro teu, que quer ter a cidadania reconhecida depois de você por conta do seu matrimônio, do seu casamento. Ok? Nessa hipótese, se a pessoa já tiver cidadania italiana, você vai preencher os dados de última residência dela na Itália, o nome do comune onde ela tem a certidão de nascimento e casamento dela registrada. Se ela for brasileira, não precisa preencher. A mesma coisa aqui, o mesmo nome de comune italiano, onde estão transcritos os atos de nascimento e casamento do seu cônjuge que for italiano. Aí você coloca. Se for brasileiro, não preenche. Logo depois de terminar esse preenchimento referente ao seu companheiro, companheira ou cônjuge, você vai preencher com os dados do seu filho. No meu caso aqui, a pessoa que eu fui inscrever, que eu fui fazer o requerimento, tinha 2. Então vai aparecer um formulário escrito filho, com uma série de dados que você vai preencher. Logo na sequência aqui embaixo, a hora que você vier aqui para baixo, vai aparecer outra palavra filho e o mesmo sistema para você preencher da mesma forma. Aqui, no caso, são os 2 filhos residentes no mesmo local que você. Está entrando nesse item aqui, inserir os dados relativos aos familiares que vivem na mesma habitação. No meu caso, aqui no nosso vídeo, não vai aparecer esse item 4. Mas se você tiver um filho e você preencheu lá atrás que esse filho menor ou filha menor reside numa residência diferente de você, vai abrir uma ficha para essa criança também na sequência embaixo, provavelmente de diferente, só você terá que colocar os dados da mãe dela ou do pai dela que não moram com você. Tá? A criança mora com outro pai ou com a outra mãe. Então, essa etapa nós não vamos fazer aqui. Nós vamos fazer esta daqui para um filho e eu vou pular o segundo filho porque é idêntico, não tem necessidade do vídeo ficar tão longo, tá? O país de nascimento invariavelmente vai acabar sendo aqui no Brasil. Você preencheu o país de nascimento. Agora você vai preencher com a cidade de nascimento. Estado civil é uma criança, é menor. Você vai colocar nubile para solteira menina ou celibe para o menino, né? E a cidadania já pode colocar italiana, porque se o seu filho é menor, se você foi cauteloso em fazer isso, o seu advogado, ao fazer sua cidadania judicial, foi cauteloso. Você foi cauteloso ao fazer sua cidadania lá na Itália quando você residiu. Você levou a certidão de nascimento do seu filho para registrar junto com a sua, para transcrever junto com a sua. E no consulado também, se você fez pasta familiar, ou seja, você fez o requerimento válido para você, para filhos menores, o seu filho já é italiano reconhecido, então você tem que colocar aqui a cidadania italiana já, não tem problema nenhum. Só tomem cuidado, há pessoas que vão fazer cidadania na Itália, administrativa, e não tomam cuidado de registrar, de transcrever o nascimento do filho menor no seu comune, onde fez a cidadania, o reconhecimento da cidadania. Também há alguns casos em que advogados não levam isso a registro, certo? Não levam a transcrição do nascimento dos filhos também junto com a do cliente. Nesse caso, você coloque aqui cidadania brasileira, certo? Do seu filho, porque não tem alternativa, ele ainda não está reconhecido na Itália, mas paralelamente, fora aqui do AIRE, corra para registrar a certidão de nascimento do seu filho, da sua filha menor, lá na Itália, para fazer a transcrição lá. Você pode fazer isso através de serviços do consulado, demora mais, tem um item próprio no site do consulado para isso, do seu consulado, seja de São Paulo, seja de qualquer outro. É um procedimento que demora mais, ou você pode, por alguns meios, fazer isso diretamente na Itália, fazer isso diretamente no comune onde você tem o seu nascimento, o seu casamento. E o próximo item vai ter dois itens, o comune de última residência na Itália e também o comune onde está registrada a certidão de nascimento da criança. Como eu dizia, descendo um pouquinho, você coloca aqui o nome do comune onde está a certidão de nascimento do seu filho ou da sua filha na Itália. O mesmo nome de comune aqui, porque é onde vai estar transcrito o ato de nascimento dele. E aí, 2 detalhes importantes. Isso vai valer para esse filho e para o filho 2, que está logo aqui embaixo. Tá vendo que eu vou pular essa etapa para o vídeo não ficar mais longo. Mas
Você vai colocar aqui o nome e o sobrenome da mãe da criança, da mãe do seu filho ou da sua filha, o nome de solteira da mãe do seu filho ou da sua filha. Ok? Não pode ser nome de casado. E aí, o nome e o sobrenome do pai, que é o seu, se você for homem. Certo? Se você for mulher, você vai colocar o seu aqui, de solteira. E depois vem o preenchimento para o próximo filho. E depois do preenchimento para o próximo filho, o sistema, se você tiver filhos que não moram com você, esse item aqui, ó, certo? Que eu estou marcando com o mouse, circulando, vai aparecer um formulário muito semelhante a esse, só com algum dado em especial do genitor, né? Do pai ou da mãe que mora com essa criança. Certo? Assim que você terminar de preencher os filhos, vai existir um botão, eu vou mostrar daqui a pouquinho, para você prosseguir, e ele vai partir para esse item aqui, riepílogo e accettazione, ou seja, vai ser o resumo do preenchimento que você fez, mais a aceitação de todo o preenchimento. Em cima disso vai ser emitido um documento. Terminou de registrar os seus filhos com aqueles detalhes que eu já falei, aperta continuar, nós vamos para o riepílogo e accettazione. O que o sistema recomenda que você faça? Verificar a exatidão dos dados que serão informados no seu requerimento, na sua richiesta. Caso esses dados estejam incompletos ou não corretos, vai ter que pedir atualização para o ofício consular, para o departamento do consulado próprio. Então, cuidado, tenha feito todo esse preenchimento da maneira mais correta possível, porque aí você vai atravancar o seu procedimento, você vai ter que dar um jeito de encontrar outro item aqui ou falar com o consulado para regularizar isso aqui e acertar o que você escreveu incorretamente. Então, todo cuidado é pouco. Você está checando todos os dados e vai verificar que referente a você, a parte do cadastro referente a você, vai estar esse item aqui, Comune Italiano di Trascrizione di Atto di Nascita. Quer dizer, teoricamente você já preencheu isso, seja lá no cadastro que você fez para poder usar esse site aqui, objeto do nosso segundo vídeo da série, tá? Seja a hora que você comunicou seu comune eletorale, comune de última residência, parece que isso deveria estar aqui, mas não está. Não se desespere, isso aqui não fica preenchido mesmo na hora que você estiver fazendo a conferência. Logo na sequência aqui, você vai observar que tem elementos que suprem a falta disso aqui, tá? Não existe nem como voltar direito para poder preencher isso aqui, não vai mudar nada. E aí vem para tranquilizar você, aquele item que ficou em branco, ó, se vê suprido, se vê solucionado por isso aqui, ó, comune italiano de última residência. Ou seja, aqui vai estar a sua última residência, porque você preencheu como comune eleitoral de última residência esse, e é esse onde estará a sua certidão de nascimento, que é observada lá naquele item anterior que o sistema deixou em branco. Aqui vem os seus dados de endereço, você vai fazer a checagem, termina de fazer a checagem de dados de endereço, dados do cônjuge, companheiro ou companheira, seu título de estudo, sua profissão, a qualificação aqui na sequência de todos os que moram na mesma casa, cônjuge, companheiro, companheira e filhos. E a hora que você terminar essa verificação, não vou ficar explicando para o vídeo não ficar mais longo do que já está, não tem problema nenhum, é só letto e accettato, quer dizer, lido e aceito. E já verifiquei questão de informativa sobre a proteção dos seus dados pessoais, etc. Então, pode marcar os dois itens sem medo e teclar em continuar. O sistema, depois que você apertar continuar, acusa que os dados foram modificados com sucesso, porque você preencheu o cadastro completo. Você rolando aqui para baixo, você vai observar que vai aparecer um botão para você descarregar um arquivo. Vamos ver. Então aparece esse botão e uma série de instruções sobre o que fazer a partir do documento que você gerar aqui. Eu não vou ficar rolando agora, vou simplesmente explicar para você o seguinte, que esse botão é geração do seu formulário de requerimento, ou seja, tudo aquilo que você preencheu, deixou prontinho o seu requerimento de inscrição no AIRE. Você vai teclar, clicar aí
e automaticamente o seu navegador vai baixar um arquivo PDF. Esse arquivo PDF é propriamente a sua richiesta di iscrizione all'AIRE, o seu requerimento de inscrição no AIRE. Todos os dados que você preencheu no formulário até agora vão estar ali retratados. Embaixo vai haver um espaço para você assinar e para o seu cônjuge assinar. O que você deve fazer? Imprimir esse arquivo em PDF, assinar nos locais apropriados onde estão o seu nome e o nome do seu cônjuge, e escanear esse documento, formar um arquivo em PDF com esse documento. Então, por enquanto, você faz isso. Imprime, assina, escaneia e toma cuidado de que tenha apenas 1 mega. Ah, uma coisa que é importante. Vocês geraram o arquivo? Olha, eu vou soltar um pouquinho, vocês vão ver aqui que a gente soltou. Vai abaixar. O que é importante? Eu acabei de jogar uma tela aqui para vocês verificarem. Ó. Depois que eu cliquei, ele gera o arquivo direitinho. Richiesta iscrizione AIRE, o nome dele. Vem para todo mundo igual. É o PDF. Aí você vai me falar, mas eu ainda tenho que imprimir, assinar, escanear, pode ser que eu não faça isso no mesmo dia. Tem problema? Não, não tem problema. Aqui embaixo, você pode voltar para a tela principal. Vai ter uma tecla logo aqui embaixo, né, um botão em que você pode falar para voltar à tela principal. Você volta, o seu procedimento de inscrição ele fica pendente, você faz tudo o que você precisa fazer. A impressão do PDF aqui, a impressão do requerimento, a assinatura, escaneamentos dele, do comprovante de residência, dos documentos pessoais. Depois você pode se deslogar do sistema enquanto você faz tudo isso. Depois você se loga de novo no sistema. O sistema, a hora que você logar, vai apresentar logo ali no primeiro item, vocês vão ver o pedido, a richiesta, né, os dados daquele formulário que você acabou de preencher. Você vai clicar e o sistema vai te trazer de volta para essa tela aqui, onde lá embaixo existem os campos para você fazer o upload. Então você não precisa fazer o upload desses documentos no mesmo dia que você chegou até aqui. É isso que eu queria explicar. Bem, por esse vídeo, terceiro e penúltimo, é só. Eu agradeço a sua atenção até aqui e eu peço para você, como sempre, para prestigiar o nosso trabalho, como? Em primeiro lugar, deixando aquele like esperto, mostrando que você gostou do trabalho que eu fiz. Segundo, compartilhando com outras pessoas que possam ter o mesmo interesse que você, a mesma necessidade que você, ou seja, resolver esse problema aqui sem precisar de um profissional para fazer isso para você. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, me despeço e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o quarto e último vídeo dessa série aqui sobre a inscrição no AIRE.